Olá, gente, tudo bom? Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Pois bem, estudamos aí, né, um início, uma preparação para o estudo efetivo do que é física, né? Nós varremos ali a definição do que é uma grandeza física, de uma unidade de medida, como que a gente apresenta essa unidade de medida mais contraída por meio dos prefixos das unidades de medida. Temos também ali como que a gente traz um resultado em física que é interessante sempre ser trabalhado em notação científica, né? Vimos também o que é uma ordem de grandeza, eu deixei alguns vídeos também para vocês se aprofundarem, né, no que é a ordem de grandeza. E se vocês lembram lá, né, lá do comecinho da primeira aulinha que eu dei, a gente vai começar então o estudo da mecânica. Tá? A mecânica ela estuda o movimento e as aplicações ou implicações do movimento no universo. Tá? Um sub-ramo da mecânica é a chamada cinemática, que é o que a gente vai estudar aqui, que estuda o movimento puro, a consequência do movimento no universo. A causa do movimento e as aplicações desse movimento a gente vai estudar daqui a pouco, né, nas próximas apostilas aí, tá bom? Então, aqui tem muita coisa. O que a gente vai estudar serão alguns tipos de movimentos específicos aqui. Por que a gente estuda, né, o movimento? Primeiro, né, a cinemática é essa área da mecânica que estuda o movimento. Né? A palavra cine vem aqui de cinema, de movimento em grego, né, se não me engano, que remete aí, né, aonde vocês já ouviram essa palavra, em cinema, né? E o cinema já é uma contração da palavra cinematógrafo, né, que é um lugar onde se colocava imagens em movimento. Lembrando que lá no começo do século XX, final do século XIX ali, né, já começaram a existir as fotos e imagens. Quando você colocava isso daí numa taxa bem alta de imagens por segundo, os nossos olhos já não conseguiam capturar cada imagem separadinha. Então a gente tinha um contínuo, né? O nosso cérebro identificava aquilo como um contínuo que dava a noção de movimento, por isso que você ia ver essas imagens em movimento no cinematógrafo, que é o que a gente faz hoje também, né? Bom, uma coisa importante aqui para a gente começar esse estudo, né, do que seria a cinemática. A gente, né, precisa sempre, para entender bem algo em física, a gente precisa deixar claro tudo aquilo que a gente vai estudar. Se eu defino uma coisinha, eu tenho que deixar claro o que é isso. Tá? Então, para a gente entender o todo, a gente precisa entender bem as partes que estão compondo essa totalidade, senão a gente não vai conseguir entender nada aqui sobre tudo. A gente já não consegue entender muita coisa sobre tudo. Imagina se a gente não entender aquilo que são as pequenas partículas de conhecimento aqui que a gente vai estudar. Né? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai definir uma série aí de conceitos. Com esses conceitos, a gente vai começar a estudar o movimento. E aqui eu vou pedir um exercício mental para vocês, não um exercício físico, não, um exercício mental. Muitas vezes aqui em física eu vou desconstruir noções fundamentais que vocês já possuem, porque a gente nasceu num mundo onde a gente tinha que aprender de certa forma o que são as coisas nesse mundo. Então, por exemplo, né, eu falo para vocês, espaço, tempo, a gente já tem uma noção inconsciente do que é um espaço-tempo. Né? Mas aqui eu vou redefinir esses conceitos, e não só esses conceitos, detalhes mesmos que muitas vezes a gente acha que já conhece, não conhece ou tem uma noção equivocada daquilo, então aqui a gente vai ter que deixar bem claro cada ponto. Por isso que física é um pouco trabalhoso, né? Estudar a física, porque você tem que deixar claro tudo que você vai estudar. A filosofia já fazia muito isso. A filosofia, a física surgiu, de certa forma, aí, da filosofia natural. Ela depois foi aplicada, obviamente, ali, né, o método científico em cima, ali, né, que houve essa separação aí por meio da experimentação em física, incluindo a conceituação matemática também, para sistematizar aí a natureza, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é necessário a gente entender cada parcela desse início. E quais são essas parcelas para a gente começar a entender essa coisa chamada movimento que eu não defini ainda?
Então, a gente vai começar a definir até o movimento agora, tá? Bom, primeira coisa aqui importante é a gente trabalhar com a questão do que é um referencial. Tá? Um referencial é uma referência. O nome é bem claro aí, né? Então, por exemplo, se você quer ir, né, comprar pão na padaria do seu bairro, né? E só que você, tipo, um amigo seu que não mora no seu bairro está ali, né, dormindo na sua casa, tal, né? E aí você fala para esse amigo comprar o pão para você, porque você está, né, resolvendo algumas outras coisas lá. Aí, como que você explica para a pessoa, né, aonde que é essa padaria, né? Hoje a gente tem aplicativos, né? Dá para a pessoa chegar na padaria sozinha, não precisaria nem só precisa do nome aí, né? Mas supondo que, né, num mundo sem tecnologia, como que você falaria para a pessoa chegar até esse local aí, né? Você teria que colocar algumas referências. Olha, você sai da minha casa e vira à direita. Você vai andar ali 3 quadras, tudo isso são referências, né? Você vai ver uma placa de pare, na placa de pare você vira à direita, né? Anda mais 2 quarteirões, a hora que você vê ali um bar ali, vira à esquerda, ali é a padaria, logo em seguida já é a padaria. Pronto. Você colocou referências, tá? Para o seu amigo entender aonde que é aí a padaria. Para você comprar um pãozinho quentinho, passar com manteiga, no finalzinho da tarde ali, né? Mas referência é algo bem mais profundo do que isso, tá? Então, por exemplo, né, como que você explicaria para um habitante, vamos supor que nós tivéssemos aí, né, viagens intergalácticas, né? E você faz uma viagem intergaláctica, tá, né, viajando pelo espaço, que nem no Star Wars, assim, você está lá de boa. Como que você falaria para uma pessoa onde está o planeta Terra? Começa a ficar complicado, né? Se você está viajando aí, você saiu do sistema solar, você está caminhando, você vai falar, pega a terceira galáxia à esquerda, pega o terceiro planeta à direita, começa a ficar complicado, né? Então a questão do referencial, ela já começa aí, né? A gente não pode adotar o nosso planeta como um chamado referencial absoluto, como se fosse o referencial dos referenciais, né? Como se fosse o lugar aonde tudo começou no universo. Esse foi o erro de muitas pessoas aí, né, que criaram uma cultura egocêntrica, né, no sentido até mesmo na ciência, propondo aí um geocentrismo, né, que é a Terra no centro do universo. Enfim, é claro, a gente não pode julgar essas pessoas porque elas não tinham tantos dados assim para trabalhar também, né, mas nós não somos um referencial absoluto no universo. Newton propunha que Sir Isaac Newton, né, nosso o pai da física aí, propriamente dito, né, propunha que nós poderíamos considerar as estrelas como sendo referenciais absolutos para a gente conseguir se locomover no universo, mas nem as estrelas estão paradas, tá? Só para você ter um exemplo, né, vamos usar a internet para nosso benefício aqui, né? Opa. A velocidade com que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, né? É de aqui, ó, a Terra realiza diversos movimentos complexos, né? Ela translada em torno do Sol a mais de 100 mil quilômetros por hora, então ela está girando ao redor do Sol a 100 mil quilômetros por hora, numa órbita elíptica, depois a gente vai ver o que é isso lá para frente. E ela gira ao redor de si a 1.600 quilômetros por hora, ou seja, a velocidade da Terra é bem alta, 100 mil quilômetros por hora. Além disso, né, o sistema solar, o Sol, né, velocidade do Sol ao redor da galáxia. Não do som, do Sol. Aqui, ó. Considerando que a Terra. Aqui. Considerando que a Terra faz parte do sistema solar que gira ao redor do centro da Via Láctea, a velocidade fica ainda mais vertiginosa e difícil de compreender. Nosso sistema solar rasga o espaço orbitando o centro de nossa galáxia
a estonteantes 220 km por segundo. Ali eu estava falando que a Terra gira ao redor do Sol a 100 mil km por hora. Aqui é 220 km por segundo. Além disso, a velocidade da colisão da nossa galáxia com a galáxia de Andrômeda, não sei se você sabe, né? A nossa galáxia tem rota de colisão com a galáxia de Andrômeda, né? Esqueci um monte de... Esqueci não, né? Só pus aqui para procurar rapidinho. Né? Galáxia tem centro, galáxia com a galáxia... Bom, Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz daqui, e essa galáxia está se atraindo à nossa graças à força gravitacional. Andrômeda navega em direção à Via Láctea a uma velocidade de 400 mil km por hora, e o processo de unificação das duas galáxias deve durar mais de 2 bilhões de anos, tá, gente? Então, isso aqui é só que Andrômeda está vindo na nossa direção, né? Uma está em direção à outra. Né? Então, é uma velocidade absurda também. E tudo isso, né, gira ao redor, né? Não só gira, mas está aí com velocidades absurdas aí no espaço, né? Por exemplo, aqui, né, tem vídeo de colisões entre galáxias. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui. O melhor de tudo é no YouTube mesmo. Nosso querido amigo YouTube. Colisões entre galáxias. Vamos ver esse daqui do... aquele ali, na verdade não é nem esse. Esse aqui, ó. Essa será a colisão... Essa é a nossa galáxia, né? O Sol está em algum ponto aqui, perdido aqui no meio. Essas espirais aqui, que são grandes, né, quantidades violentas, bilhões e bilhões de estrelas que estão aqui no meio disso, né? A gente consegue ver um ramo desse daqui à noite, num céu bem, bem limpo, né? A gente consegue ver aí a chamada Via Láctea, que é quando a gente, né, consegue num céu noturno aí, enxergar um desses tentáculos aqui da nossa galáxia cruzando o céu. Isso aqui dá para ver, mas tem que ser um lugar muito, muito escuro, tá? Que a gente veria cruzando o céu aí, que é um desses tentáculos da nossa galáxia. Inclusive, teve um grande apagão que aconteceu em alguma grande cidade norte-americana aí, que os policiais começaram a receber várias chamadas falando que os moradores ali, né, os moradores ligavam falando que estavam vendo ali uma formação estranha no céu e era nada mais que a Via Láctea, que nunca ninguém tinha visto, né? Exatamente dessa forma aqui é muito difícil ver a olho nu, tá, gente? Isso aqui já precisa de uma câmera ali jogando deixando o obturador aberto e capturando durante muito tempo essa informação aqui, né? Mas aí, ó, isso aqui é um rastro, como a gente veria, né, se a gente conseguisse aí ter uma noite bem, né, bonitinha, da nossa galáxia. Né? A Via Láctea, por sinal, a palavra Via Láctea, né, ela, né, teve aí, né, você sabe que a cultura dos deuses gregos romanos, né, tem muitas histórias aí muito estranhas, né? E uma delas é que a mãe de um certo deus aí, né, derramou o seu leite, um processo meio violento, né, e esse derramamento de leite aí criou a nossa Via Láctea, por isso que chama Via Láctea, tá? Láctea de laticínio mesmo, de leite, tá? Mas não tem nada a ver com esses deuses gregos malucos aí não, tá? Bom, porque também era um rastro branco num céu escuro, né? Então parecia, né? Você não tinha muito parâmetro para explicar as coisas. O que é branco na natureza que a gente trabalha o tempo todo é o leite, né? Então, isso mesmo. Bom, aí vamos voltar um pouquinho, né? Que estava falando aí da colisão entre as galáxias, né? Nosso sistema solar. A gente está aqui no meio dessa galáxia. Isso não é isso aqui também, tá, gente? É muito, muito, muito pequenininho. Aqui vai ter uma música muito dramática. Vamos rapidinho. E tempo aqui.
Aí, agora sim que eu queria. Isso daí é a nossa galáxia, né? Daqui 1,4 bilhões de anos, 1,7, a nossa galáxia aqui vai colidir com a galáxia de Andrômeda, que é essa rota de colisão aqui. Vamos lá. Isso aqui vai durar 2 bilhões de anos, essa colisão aqui. A gente pode ficar tranquilo, tá, gente? Que talvez a Terra, muito provavelmente, 6 bilhões de anos, a Terra nem existe mais. A Terra vai deixar de existir daqui a uns 4,5 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha e engolir os primeiros 3 planetas aí, inclusive a Terra, né? Então, a gente vai começar a ter essa colisão aí, né? Mas isso aqui tudo, né? Tudo isso aqui foi para falar o seguinte: onde a gente pode definir aqui o centro de referencial absoluto da nossa galáxia? Não tem um referencial absoluto. Tá? Então, a gente cria um referencial. E aí a gente tem um problema. Por quê? Se eu falo para vocês, né, vocês provavelmente estão vendo esse vídeo aí, ou num computador ou num celular, né? Supondo que ao redor de vocês aí tem aí um lápis, né? Uma lapiseira aqui, né? Eu vou deixar esse lápis aqui em repouso na minha mão, tá? Supondo que eu não tenha uma tremedeira aqui, né? Eu pergunto para vocês, essa lapiseira, ela está parada ou em movimento em relação à minha casa aqui? Você vai falar, está parada, tá? Sim, ela está parada. Mas se eu estiver, por exemplo, na Lua, a Lua gira ao redor também, né, do seu eixo, mas ali é uma rotação um pouquinho diferente, porque ela sempre fica virada com a mesma face para a Terra, né? Mas supondo que a Lua ali fica girando ao redor do seu eixo, e a Lua gira ao redor da Terra, e a Terra gira ao redor do seu eixo, se eu estiver na Lua, eu vou achar que essa lapiseira tem um movimento, que é um movimento de rotação da Terra com aquela velocidade que eu falei para vocês. Tá? Então, quem que está certo? Eu ou quem está na Lua? Agora vamos fazer um exemplo mais claro. Você está dentro de um ônibus. Tá? Vamos supor que o ônibus esteja em uma via bem longa, tá? E, né, a uns 40 km por hora, ele não vai parar em nenhum ponto, o motorista não está acelerando, não tem buracos na rua, é um mundo ideal aí. Você olha para fora, você não sente nem o balançar do ônibus direito. Você consegue até andar no ônibus tranquilamente. Vamos supor um caso muito bonito assim, né? Vamos supor um ônibus de estrada. Geralmente ônibus que é intermunicipal assim é um pouco mais estável em relação a isso, mexe menos, né? Bom, se você estiver no ônibus e conseguir caminhar ali entre ele e não brecar nem nada, você vai ter uma aparente sensação de que você está parado ali. Se você olhar para fora, você vai vendo as árvores passando, você vai vendo ali a vaquinha, as casas, as placas, né? Enfim, você vai ver várias coisas passando por você, né, quando você está ali dentro do ônibus olhando pela janela. E aí você fala, quem que está em movimento? É você ou o ônibus? Perdão, é você ou tipo a árvore ali fora que está em movimento? É claro que você vai pensar, óbvio, eu estou em movimento, né? Mas eu poderia criar um referencial onde o ônibus é o centro do universo e a Terra está girando embaixo do ônibus. A Terra estaria parada, sendo o centro do universo, então a Terra gira ao redor do ônibus, a galáxia inteira gira ao redor ali do ônibus. Seria um referencial muito difícil de descrever pela física, né? Seria quase impossível descrever um referencial tão estranho desse, mas você poderia ali, né, descrever isso. Estaria errado? Não, porque seria difícil, mas não que está errado. Porque, de novo, né, não existe um referencial absoluto no universo. Aquele referencial que a gente fala aqui, né, isso está em movimento e aquilo não. Então eu poderia muito bem falar que a árvore está passando pela gente e não que o ônibus está indo caminhando e a árvore está passando pela gente. Entendeu? Tudo isso para dizer o seguinte, que a ideia central do referencial aqui, né, ela precisa ser escolhida. Você precisa definir no início do estudo do que é movimento, qual vai ser o seu padrão de movimento. Se a gente não escolhe um padrão, a gente não sabe se está em movimento ou não. Geralmente o padrão é que vai gerar o movimento, né? Deixa eu lembrar aqui, desenho
onde o personagem caminha, tela branca. Bom, se eu achar isso com essas frases aqui, vai ser muito incrível, né? Acho que era desenho Pernalonga. Desenho pica-pau. Não é. É Pernalonga, vamos ver. Personagem sai da tela. Vamos por assim, correndo na frente da tela branca. Acho que assim talvez eu... Visuais tela branca. Eu não estou conseguindo achar aqui o que eu queria mostrar para vocês. Mas imagina que tem uma pessoa correndo no fundo de uma tela branca. Como que você vai saber se essa pessoa está correndo ou ela está correndo, né, parada no próprio ponto ou se ela está se movimentando? A gente precisa de um referencial. Esse é o ponto que eu não estou achando aqui, tá? Se alguém achar, me manda aí e eu ponho no próximo vídeo explicando isso, tá? Bom, então primeira coisa, a gente precisa adotar um referencial. Como a gente vive num planeta cheio de referenciais que a gente julga estar parados, né, o ponto de ônibus, a árvore, a placa, a casa, o prédio, então a gente vai escolher um deles aí e falar que esse é o nosso centro. Se a gente escolhe o ponto de ônibus como sendo o nosso referencial, então o ônibus, se ele começar a se locomover para lá, tá, ele vai estar em movimento em relação ao referencial. Então, o referencial a gente vai falar que está parado ou em repouso. Sempre que aparecer a palavra repouso em física, significa velocidade igual a zero. Eu vou falar que esse é o nosso referencial, ponto de ônibus. E o ônibus, quando passa por esse referencial, ele tem uma velocidade e o ponto de ônibus não. Tá? Uma vez que a gente definiu qual que é o nosso referencial, tá? A gente consegue começar a entender o que é movimento. Porque movimento é tudo aquilo que não está parado em relação àquele referencial. No caso, no ponto de ônibus, a casa, a árvore e o prédio eles estão parados em relação ao seu referencial, mas o ônibus não. Então eu defino que se algo no tempo, quanto mais o tempo passa, um objeto ele começa a diferenciar o espaço ao seu redor, a gente fala então que esse objeto ele tem um certo movimento. Tá? Então o movimento surge aí, a partir do momento que a gente define o referencial e começa a ver no tempo como se comportam os objetos em torno desse referencial. Se os objetos continuarem parados, então eles não estão em movimento. Se os objetos começarem a se mover no espaço, quer dizer que eles estão em movimento. Por isso que a gente chama isso aqui de um móvel, né? Algo que está em movimento. Só para usar a terminologia da apostila. Mais uma definição aqui. Muitas vezes, na maioria das vezes dos exercícios, a gente vai considerar o objeto um ponto. Por isso que a gente vai chamar de um ponto material, ou a gente vai falar que o corpo ele é puntiforme. Então, sempre que aparecer a palavra ponto material ou puntiforme, significa em forma de ponto. Tá? Por quê? Vamos supor esse ônibus aqui. Ó. Por que isso é importante eu definir? Né? Se eu não defino esse ônibus como sendo um ponto material, eu quero calcular, por exemplo, o tempo que demora para ele passar por essa pessoa aqui. Ó. Então, quando o ônibus estiver andando, quando ele passar pela pessoa nesse ponto aqui, ela vai ligar o cronômetro dela ali no celular e vai começar a contabilizar. Então, passa à frente do ônibus. Ela passou o ônibus, a hora que passar a traseira por ela, do ônibus, né? Aí ela dá zero. Tá bom? Agora vamos fazer diferente. Aí ela vai descobrir o quê? Quanto tempo demorou para o ônibus passar por ela. Ótimo. Mas eu não quero isso agora. Eu quero descobrir o seguinte. Esse ônibus, ele... sabe, tem algumas estações em São Paulo que conseguem medir
o tempo que vai demorar para o ônibus chegar até o ponto, porque ele tem uns detectores ali, aí ele fala assim, o ônibus vai demorar ali 5 minutos para chegar, porque eles, né, fazem marcações ali nos pontos de ônibus, aí ele vai passando por esses pontos, tem algum 3G ali, algum sinal de celular ali que registra, né, onde está passando o ônibus, e aí ele chega em determinado momento em você, né. Então, eu falo assim para você, né, ligo para você e falo, olha, tem um ônibus aqui, né? Eu vou zera seu cronômetro junto comigo aí. Aí você zera o cronômetro e eu zero o cronômetro meu aqui no meu celular. Né? Então eu zerei aqui o cronômetro. O ônibus acabou de passar por mim. Dá play aí também, né? Dá start. Agora o ônibus vai passar, eu dei o start e você deu também. E aí uma hora o ônibus vai chegar em você. Aí eu falo, quando chegar aí você dá pause, porque a gente vai descobrir quanto tempo demorou, né, para o ônibus chegar até aí. Só que aí eu não falo uma informação importante para você. Eu vou considerar, presta atenção, que esse é o ponto central. Eu vou pausar o cronômetro quando a frente do ônibus passa por mim, ou quando o ônibus para, por exemplo, com a porta aberta na minha frente, ou quando o ônibus passa pela traseira dele por mim. Concorda que eu tenho que definir qual parte do ônibus eu calculei a velocidade dele? Porque se eu estava lá e eu dei start a hora que o ônibus passou por a traseira, né, dele por mim, então o ônibus passou inteirinho, aí eu dei start aqui, na traseira dele. Então, aí você der o pause na fronteira, né, na frente dele, né, então vai ter uma diferença, vai ter um problema aí, porque eu não considerei aqui o tamanho do ônibus. Então, a gente chama de corpo extenso um objeto, um móvel, que a sua dimensão é relevante para os nossos dados. Por exemplo, um trem passando por um túnel, um trem é muito gigante, né? Então, eu vou considerar que parte, para contabilizar o tempo que ele demorou para passar por um túnel, eu vou considerar que parte, o início ou o fim do túnel. Né? Quando ele passa totalmente pelo túnel ou só quando a frente dele passa entra no túnel e sai do túnel. Né? Então, a gente tem que definir isso daí. Então, na maioria das vezes, a gente vai chamar um corpo de pontiforme, ou seja, de forma de ponto, para a gente não ter esse problema. Para a gente esquecer o tamanho da dimensão dele, porque isso na realidade não me importa. Me importa saber a velocidade de todos os pontos dele naquele referencial lá, tá? Foi super prolixo aqui para explicar isso, mas espero que esteja claro para vocês. Caso não foi, né, a gente faz mais análises, explico melhor para vocês aí, tá? Outra coisa muito importante que a gente vai definir aqui, o que é uma trajetória? Bom, em física, nesse comecinho, a gente só vai adotar trajetórias que a gente chama de trajetórias retilíneas, nesse comecinho, tá? O que são trajetórias retilíneas? São trajetórias em linha reta, então a gente vai fingir que os corpos não fazem curvas. Por quê? Quando faz curva, a gente tem um movimento da curva que é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo aí do que o normal. Então, por exemplo, se isso aqui seria legal eu mostrar, né? Deixa eu ver se eu acho um videozinho aqui, ó. Definição de trajetória. Opa. Trajectory. Será que é isso? Trajectory. Análises. Vamos ver aqui. Nossa, tem muita coisa aqui, peraí. Análise de trajetória. Física. Eu vou dar um pause aqui rapidinho, que começou a chover na minha casa. E eu acho que as janelas estão abertas, então eu tenho que dar um pause ali rapidinho, tá? Então aí eu já aproveito e já mostro isso daqui para vocês, o que eu quero definir, tá? Então até daqui a pouco, gente.